teu poder, a tua misericórdia, possa vir e chegar até nós, para que nós possamos, entrando nesta live, compreender, entender, possa eu ser um instrumento que venha a falar dos mistérios que o Senhor já revelou e assim também compartilhar com toda a tua igreja. Sejamos nós, o representante de toda a igreja que deve saber, porque assim ele, nas diferentes páginas sociais, poderá ser escutado por aquele que for tocado no coração e achar necessário saber os mistérios que estão escondidos em alguns lugares nas profundezas da palavra do Senhor. Que o Senhor Jesus Cristo possa nos perdoar por todos os pecados e possa nos abençoar. Que também o poder de Deus venha nos a limpar e a proteger de toda a cometida do demônio, e que todos os poderes que possam vir a interferir nesta live, nesta revelação, nesta leitura e compreensão, nesta exaltação, venham a ser amarrados, destruídos e assim jogados na profundeza dos abismos, e ali se quede todo o poder, fique todo o poder daquele que nos queira fazer dano, impedir que nós possamos compreender, entender e adorar a Deus através desta palavra. Que assim seja, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Leio. Bom, aún así consiguiendo el demonio y sus huestes, português, ainda assim, mesmo que o demônio ele venha a conseguir e suas hostes degenerar el hombre, degenerar el hombre y con ello destruir el mundo, degenerar o homem e com isto destruir o mundo, mesmo assim é lançado a la tierra em degradação por el pecado. Mesmo assim que ele venha a vencer em algumas questões de destruir parte da humanidade e a Terra em questão, né, que é esse planeta onde nós moramos, mesmo assim ele jogado, ele é tirado dos céus e ele é destruído, ele é tirado do meio das regiões celestes e ele vem para a Terra, porque ele forma um corpo naqueles que ele venceu, mas a igreja forma um corpo em Cristo, e é separada a igreja do Senhor, e assim também o corpo da besta é também separado, mas não lhe é mais permitido o demônio ficar nas regiões celestes. Então, não podendo permanecer mais nas regiões celestes, ele, com tudo isto, não pode mais permanecer nas regiões celestiais. Isto por causa da santidade da igreja. E tudo isto pela santidade da igreja, donde Cristo vivificándola y ella brillando en gloria en el cielo como en la tierra, o sea, a tierra, una vez vivificada por Cristo, ella brilla en gloria y en gloria de Dios, tanto nos céus como na terra, ¿no? En este poder, Jesús arroja fuera de los cielos a la serpiente con faz de dragón, al querubín caído, antiguo animal salvaje. Então, com toda essa santidade que há de Cristo na igreja, com tudo isso, com esse poder de Cristo no meio dessa igreja, como a igreja venceu, está vencendo a todo o mal e a Satanás e a suas hostes, Deus joga fora a Satanás e ele já não mais pode permanecer nas regiões celestes, né? Porque tem uma grande batalha no final dos tempos. Muitos acreditam, creem, que a batalha que está aí descrita, né, no livro das Revelações do Apocalipse, é uma batalha que se deu no princípio da criação. Não, essa batalha é do final dos tempos, onde relata a palavra que Satanás, como a terceira parte dos anjos, é lançado fora, mas foi lançado fora do paraíso, lá no princípio da criação, e ele foi lançado, foi jogado aos abismos, e ele subiu por causa do pecado do homem.
subiu e ficou em algumas regiões celestes junto com as hostes malignas. Então, eles, entre o inferno e essas regiões, ele tem feito mal à humanidade desde tempos antigos. Mas, no final dos tempos, numa batalha, através do poder de Cristo, do Espírito Santo, no meio dessa igreja, ele é vencido e ele vem ser jogado dos regiões celestes e ele vem para a terra. E aqui fala que aquele monstro é a antiga serpente com face de dragão, o querubim caído, antigo animal selvático, o animal indomável, né? O antigo anjo com face, com forma de serpente, que antes ele andava de pé e depois veio se arrastar uma vez que caiu no paraíso. E por séculos, séculos e milênios, ele ficou nos abismos até que subiu e desde então que o homem ficou na terra, ele vem enganando e destruindo toda a humanidade até o dia de hoje, porque ele quer agir por meio da morte do homem, pelo pecado do homem, ele se manteve durante muitos tempos ou nas regiões naturais, né, da natureza, ou também em regiões celestiais por causa do pecado do homem. É como uma sanguessuga, como uma sanguijuela, como se diz em espanhol. E este astuto animal selvático, né, que habitava no Éden, jardim de Deus, líder dos destronados, ou seja, os anjos caídos. Uma vez no mundo, Satanás e suas legiões, uma vez no mundo, Satanás e suas legiões assumem o controle sobre o homem destinado à perdição. Ou seja, ele assume o controle da besta, do falso profeta e da besta, uma vez que eles jogado para a terra, porque ele formou um corpo, né? Formou um corpo e por isso ele já não tem mais que enganar, porque a igreja está protegida por Deus, ele é jogado para a terra. E aí vem o grande tempo da última metade de Daniel, da última semana, das 70 semanas, né? Porque a última semana de Daniel, a metade dela é para pregar o evangelho eterno e a última parte da metade dos 3 tempos e meio é para que o inimigo venha apoderar-se da terra, mas a igreja em santidade será protegida por Deus, tá bom? Qualquer pergunta depois, né? Então, assumem o controle destinado à perdição, o controle sobre os homens ímpios, imperante no domínio global. Este controle e este domínio que impera sobre o domínio global. Este poder otorgado por el falso profeta y la bestia. Este poder foi entregue a Satanás pelo falso profeta e formou o corpo da besta. E o grupo dos 10, tá bom? O grupo dos 10 esse sistema, esse poder que domina toda as lideranças do mundo, todas fontes de informação, todas fontes de poder, são homens ao serviço de Satanás, o grupo dos 10. A la vez, a esta estrela caída les é permitido, ao mesmo tempo, a esta estrela caída lhe é permitido dominar na terra. Deus permite que domine na terra, para destruir a terceira parte dos rios, com suas fontes de águas, né? Estrela que tem por nome ajenjo ou amargo, ou absinto. Ajenjo é uma planta que é amarga, tá? Absinto, no Brasil tem, eu esqueci como se chama aqui no Brasil, em espanhol é ruda, ajenjo. Acho que tem aqui ajenjo, já vi, né? É absinto, tá bom?
contagiando a terceira parte das águas. Então, com esta contaminação se contaminam a terceira parte das águas, convirtiendo-las em podredumbre. Bem uma contaminação química, né, sobre todas as fontes das águas. E outro dia já a gente tinha visto esta parte, ou uma parte parecida, né, que através da contaminação que o homem provoca, né, sobre a terra, ela vem contaminando a fonte das águas, né, e contamina com isto o mar. E, em consequência, por sua poluição e por falta de vida nela, ella, para a subsistência de toda a vida natural. Es en este estado, se ha tornado inútil en el ecosistema. Entonces, con todo eso, ela se torna, né, inútil no ecossistema. Bem escassez desse elemento natural que é a água, né? Água para a vida de todo ser humano, né? Para o consumo e a vida, e ela contaminada não serve para nada, né? Se torna en absinto, né? Amarga. Su contaminación ha acarreado sed al mundo y diversas enfermedades. Obviamente, han sido enfermedades, pragas, né? A contaminação das águas. Tem regiões inteiras na face da Terra que estão em falta de água e também as águas são escassas e contaminadas, né? Em todo lugar tem isso. Por aqui tem um rio, outro dia, faz uns 3 meses atrás, que por a contaminação química morreram milhares e milhares de espécies marinhas em um rio aqui, né? Saíram nos jornais. E assim isso acontece no mundo inteiro. Também por la utilização das águas dos rios para irrigação, ou seja, para regar, né? Irrigar, regar as plantas, né? Tanto frutais, né? Frutais, árvores frutais, como as semeaduras, né? Que nós usamos para o nosso consumo, como o feijão, o trigo, a aveia, o milho, a soja e tantas outras. Né? E tudo isso vem se contaminar e isso traz enfermidades para o ser humano e para os animais também. Junto à sua utilização para todo fim com propósitos humanos. Né? Em consequência, ha venido o contagio de los elementos en la tierra junto a las plantas. Aqui está dando um curso de que provoca toda essa contaminação. Contamina tudo, né? As plantas, sementes, e assim o homem e os animais. E tudo isso acarreta fome, morte, doenças, etc, etc. Esto por meio de, esto a través del agua, ¿no? En ello, en la falta de este recurso en su pureza original. Todo esto por falta de este recurso na sua pureza, no seu recurso original, que seria pura, como Deus a colocou para que servisse as plantas, os seres vivos e o homem, né? A la vez, é el causante, ao mesmo tempo, é o causante del desaparecimiento de los árboles y de toda vegetación, o sea, afecta a la naturaleza, ¿no? Entonces, nosotros, nas notas largas, a gente tinha visto, né, que essa contaminação acarretava destruição, morte, enfermidades, né, para toda a Terra. Então, a gente já descreveu o porquê acontece isso, né? Ya leímos la palabra. Ha sido esta en su impureza, o sea, esta contaminación en su impureza, ella es a promotora del caos natural, ¿no? Ella promueve el caos natural disminuyendo este recurso vital al hombre, ¿no? Ele começa a escassear. Não é porque você toma banho todo dia, sai aquela aguinha e não sei o que, mas não está tão fácil todo o que parece fácil. Este recurso é muito importante, né? Como elemento importantíssimo. No Chile, tivemos grandes problemas com a escassez da água, porque desde 2006 até 2022 teve sequia, ou seja, até 2021 teve sequia tremenda no Chile,
e só há 2 anos para cá que está chovendo. Então, nós passamos por esse grande problema, e assim também em grandes regiões, em outras regiões do mundo, e também no Brasil, dependendo onde acontece este tipo de coisa. Não porque a água venha pura até nós, ela, na sua fonte, está totalmente limpa, né? Em consequência, a estrela caída, a estrela caída, ou seja, o dragão desterrado, o dragão que foi mandado embora, deixa todo em amargura, deixa todo em tristeza e destrucção. En elemento agua, con esto muchos hombres mueren por la putrefacción del elemento. O sea, una grande parte de la humanidad es afectada por eso y en forma directa o indirecta un hombre afectado y él acaba morrendo por causa disto. E isto vai se agravando à medida que vai passando o tempo, tá bom? Às vezes, muitas das consequências que trazem enfermidades para o ser humano é por essa contaminação que veio por meio da água contaminada, que regou, foi necessária para ser alimentar de umidade e desse elemento vital todo tipo de semente, né? Todo tipo de semeadura, toda a agricultura, e com isso tem contaminado e tem matado silenciosamente o ser humano, e isso vai se agravando através do tempo. É a Bíblia que fala, e o Senhor me deu para explicar dessa forma aqui, né? Também é ferida a terceira parte do sol, também é ferida a terceira parte do sol e da lua e das estrelas, da luna e das estrelas, ¿no? Todo esto para que se oscurezca la tercera parte de ellos y no haya luz en la tercera parte del día, asimismo de la noche. O sea, los elementos van a sofrer una consecuencia, ¿no? Y eso acarreta una desgracia para un ser humano. Los elementos naturales en el mundo, como en el estado espiritual del hombre, los elementos naturales no mundo, como no estado espiritual do ser humano, al encaminarse en otra disposición extraña al propósito de Dios, a eles encaminhar, né, noutra direção extraña ao propósito de Deus, transforman a criação natural, consequentemente também espiritual, ¿no? En trevas, en tinieblas. Esto quiere decir lo siguiente: el caos y cataclismo universal deformando toda la tierra, de los desvalores humanos, por causa de los desvalores humanos, los cuales afectan el mundo físico, destruyendo el medio ambiente y la moral, acontecimientos en el ocaso de los tiempos. O sea, por causa da degradação da moral humana, pela queda do homem, por causa das consequências de ter seguido as falsas doutrinas do falso profeta, aquele que contaminou primeiro o homem espiritualmente, ele tem afetado e ele vai afetar os elementos naturais. Afeta os elementos naturais. E, por consequência, por isso que fala, né, que a lua se transforma em sangue, o sol em trevas, né? Então, os elementos, os astros, as estrelas se oscurecem, digamos assim, porque vem o escurecimento espiritual do homem. E isso traz cataclismos no ecossistema, na Terra. Vem terremotos, grandes tsunamis, tornados, né? Furacões, grandes transtornos físicos sobre o mundo. Então, por isso que fala dessa forma. O aquecimento global vem por isso mesmo, por causa do próprio pecado que há no ser humano. Parte de la destrucción en la tierra, leo en español primero, parte da destruição na face da terra é pela deforestação e contaminação das águas. Ou seja,
parte da destruição do ecossistema das florestas é pelo corte das árvores, né? Por extermínio, né, da vida natural aqui na Terra, né? Pode ver que cada ano há mais queimas, né, das florestas, das selvas, e também eles vêm usando esse recurso e vêm trazendo um lugar onde antes era floresta, um lugar árido, onde é destruído não somente pela contaminação daquelas terras, mas também causado pela superexplotação de todos os recursos naturais. E cada vez temos menos vegetação, menos um ambiente natural, né? Então, tudo isso vem destruindo. E tudo isso por causa, reitero novamente, por causa do pecado do homem. E por causa da maldade do homem. Tudo isso, né? Causado isto pelos produtos químicos que são jogados nas águas, na terra, né? Ou no ar, né? Produtos químicos e minerais, né? Misturados, mesclados ao meio ambiente, jogados ali, né? Con ello provocando la contaminación de los alimentos. Con esto, tudo provocando a contaminação dos alimentos, dos vegetais e também da vida animal, para o consumo do ser humano, né? E também daqueles animais que vivem na floresta. E assim, alterados por los agrotóxicos, né? Todo isto alterado, né? Destruído por causa dos agrotóxicos, né? Jogados pelo homem, trazendo todo isto, trazendo tudo isto, cambios à terra, mudanças e cambios à terra, né? A seu ecossistema, também a natureza humana. Tudo isso também traz causantes à própria natureza humana, provocando todo tipo de enfermidades a los homens e animais. Tudo isto provoca todo tipo de doença aos seres humanos e também à vida animal e ao meio ambiente. E com isto que vem furacões, sequias, né? Furacões ou huracanes, sequias, terremotos, né? Grandes ondas de frio e calores, sabe? Grandes ondas, né? De frio e calor, né? Guerras, pestilências, pestes, fomes, hambres, todo tipo de plagas, conmoção no mundo físico e espiritual. Acarretando esto, né? Acarreando la posesión demoníaca en el cuerpo de la bestia. Y todo esto acarreta o mal de a bestia se apoderar do homem e formar o corpo da bestia. Digamos assim, por causa dele, de generar uma grande porção da raça humana, Satanás tem acesso ao domínio dos homens que são da perdição, tá bom? Señalado por la marca del 666, ou seja, todos estes homens, né, que são separados para a perdição, têm a marca do 66 ou 666, la cual es por posesión del indivíduo. Ou seja, essa marca é porque o demônio tem uma possessão sobre o indivíduo, sobre o ser humano, o homem da perdição, não todos, né? Trazendo este acontecimento de geração, né? Sobre a natureza humana e animal. E tudo isso traz a consequência que você está vendo no planeta, na face da Terra, né? Tudo isso traz uma comoção, um caos, um terremoto físico, espiritual sobre o mundo e sobre todos os elementos, fazendo cambiar o curso estabelecido no mundo. Ou seja, ele muda o curso natural de todas as coisas. Palpar o que nós podemos palpar, tocar, provocando cataclismo morales, a moralidade, né, no ser humano, né?
Então, não somente afeta o natural, mas sim também a essência do ser humano. E no meio ambiente, e também no mundo, né? No meio ambiente, descontrole e remoção do estabelecido. E todo isto traz comoção, descontrole do estabelecido. Ou seja, Deus deu um curso às coisas naturais e espirituais no ser comum, né? Mas, pela maldade do homem, tudo aquilo desvirtua-se, passam a ser outra coisa, tá bom? Temos um cataclisma emocional, moral, espiritual e sobre os elementos do mundo, tá bom? Por causa do domínio que Satanás tem por causa da mentira do falso profeta, que é toda mentira, tudo que está fora de Cristo e que engana o homem, e ali se levanta o homem da perdição. Poder em trevas, poder tenebroso causado por uma natureza estranha e em ruínas. Poder em trevas, e este causado por uma natureza estranha e que está em ruínas, né? Então, tudo isto vem pelo caos causado pelo falso profeta, tá? Sigo lendo, não vou parar. Las estrelas caídas. As estrelas caídas. O que são as estrelas caídas? Ele tem como título aqui, né? Os anjos que caíram lá no princípio da criação, depois que enganaram o homem. Mas eles vinham já decaindo e transgredindo a lei de Deus, e eles já estavam para a condenação. Mas eles mesmos provocaram a sua queda. Aqui vai falar disso. E aí, lendo em Mateus 24, 29, ¿no? En español, voy a leer. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, inmediatamente depois da tribulação de aqueles dias, o sol se escurecerá, né? E a luna não dará seu resplandor. A luna mais não resplandecerá a luz do sol durante a noite. E as estrelas cairán del cielo. ¿Qué se refiere con esto? Las estrellas caerán del cielo. Bom, a queda do próprio Satanás e as hostes sobre a face, sobre o mundo, né? E aqui diz, e as potências de los cielos serão comovidas. Olha, aqui vem uma revelação muito grande. E aqui começa a falar de aquilo que foi propósito lindo. Então, esta palavra está mostrando que quando se escureça o sol, a lua não dê mais o seu reflexo do sol, se converte, se transforma em sangue, né? As estrelas do céu vão cair, né? E ao mesmo tempo que elas venham cair, né? Porque ali diz, e as estrelas do céu cairão, e a potência dos céus serão comovidas. Ou seja, o poder que estava nos céus, potestades e principados que estavam nos céus, elas são jogadas sobre a terra. Ai de vós, porque Satanás desejou de vós, falando a palavra ali no livro das Revelações, do Apocalipse, capítulo, né? 12, né? Então, Satanás é jogado dos céus, é lançado, porque ele tem o poder, com muitas potências, de andar pelas regiões celestes ainda. Mas vai vir um momento que ele vai ser expulso de lá, e vai vir para o mundo natural. No homem da perdição, tá bom? No homem da besta, né? Todos os acontecimentos mencionados arriba em la palavra, todos os acontecimentos aqui mencionados acima na palavra, como outros também, acontecerão, sucederão em uma grande tribulação. Tudo isto acontecerá na grande tribulação. Fatos, hechos, em espanhol, que atualmente acaecem em proporção aos tempos finais. Então, fatos que no tempo de hoje, atualmente, acontecem em proporção aos tempos finais. Ou seja,
em uma proporção, já estão acontecendo estes fatos, estes acontecimentos, tá bom? Assim como o escurecimiento de la tierra por el esfriamiento del amor de muchos. Ou seja, tudo isto acontece pelo oscurantismo que há na terra, pelo esfriamento do amor que há, do amor dos seres humanos. Ou seja, o amor se esfria nos seres humanos e tudo isto vem acontecer por causa disso, né? Porque as trevas começam a estar sobre o homem da perdição, sobre a face do mundo. Por isso que a igreja é firme, né? As tinieblas que vêm, trevas que elas vêm, em la medida com catástrofes, essas trevas começam a vir, à medida que vêm catástrofes e acontecimentos sobre o mundo, né? E cambios en meio da raça humana, e também aquela mudança que vem sobre o comportamento humano, né? Assim também comoção em los elementos, ou seja, assim também afetando os elementos, né? Afetando todas as criaturas viventes, e aí afeta todas as criaturas viventes. Forças invisíveis e extraterrenas, ou seja, fora daqui, forças invisíveis e fora da Terra, extraterrenas. Muitos han anhelado, escrevi aqui, desde tempos inmemoráveis, o contacto e relacionamento com seres de mais allá do mundo. Ou seja, muitos têm almejado, desejado, desde tempos imemoráveis, o contato e o relacionamento com seres de além da Terra, de além deste mundo. Então, alguns usam o espiritismo, outros acreditam em ufologia, né? Ou seja, o homem sempre intentou se comunicar com seres ou força fora deste mundo, né? Criando identidades espirituais, né? Criando entidades espirituais e nombrando os deuses. Alguns descobriram estas entidades e falaram que eram deuses. Ou profetas, né? Ou como todo tipo de entidades anímicas, ou como todo tipo de identidades ánimas, né? Anímicas, ou seja, como todo tipo de espírito que se apresentaram ao homem ao procurar no misticismo, no cultismo, tudo isso, né? Eles falaram, são deuses, são profetas, são anjos, são extraterrestres, né? Entendeu? Le deram um nome, cada um le deu como ele quis, como ele quisera, sendo estes de uma infinidade de gêneros. Eles foram, né, catalogados com uma infinidade de formas diferentes, né? Los han mistificado, então o homem os mistificou, passaram a dizer que são seres místicos, poderosos, que eram seres que criaram na Terra, que deram sabedoria à Terra, que apareceram na Terra, nos tempos imemoriais, que sei. E assim passaram a idolatrar-los. O homem passou a idolatrar e adorar estes seres, assemelhando-les a seres divinos. E ele assemelhou todos estes contactos extrasensoriais, espirituais, seres que vieram das profundezas, ou falaram que vinham de outros mundos, das estrelas, eles passaram a falar que eram seres divinos, né? Deuses. Aí está o mundo inteiro, com cada um com sua religião, com deuses diferentes, não? Então, cada um lhe dá um nome que quer, né? O diabo muito esperto nisso aqui, né? E o tempo presente, nossos tempos, né? Nos tempos presentes, por medio de la ficción científica, por medio de la ciencia ficción científica, y con la ayuda del deseo del hombre, con la ayuda del deseo del hombre de encontrar mundos con seres inteligentes, y con aquella voluntad y con aquel deseo del hombre de encontrar otros mundos como la Tierra, con seres inteligentes como nós, né? Los ángeles caídos, os anjos caídos, a todo esto os anjos caídos têm aproveitado o quê? Aprovechándose desta ocasião, por causa dessa ignorância no ser humano,
e essa maldade no ser humano, né? Interfieren en el equilibrio natural como espiritual del mundo. Ou seja, por causa dessa procura do homem, destes seres fora deste mundo, o diabo se aproveita de tudo isso e ele interfere na natureza, tanto espiritual como natural, da raça humana e da Terra. Siendo estas las causales, son estas causas, en seus planos, en seus matices, en seus planos, ¿no? En seus tempos, del desequilíbrio humano. Então, são eles os causantes deste desequilíbrio que você pode constatar ali observando o mundo. O que ambiciona esta entidade? Ambiciona esta entidade desaparecer a la realidade visível e evidente. Ou seja, eles precisam aparecer a realidade visível e evidente, aquilo que você contata como realidade, né? Todo em ello para dominar a matéria. E tudo isso eles fazem para dominar a matéria. E assim subjugar o elemento caído en el hombre, e assim subjugar para eles o elemento caído no homem, né? Então, o elemento caído que há no homem, ele torna para ele uma ferramenta para agir na face da Terra, tá bom? Del mesmo modo, para sostener-se no mundo. Tudo isso eles fazem para isso, e também eles têm que manter-se no mundo. Dominando a matéria, eles mantêm, né? No mundo, tanto físico como espiritual, diz assim, usando a força primordial da raça humana, né? Usando a força primordial da raça humana, digamos assim, o homem tem uma bênção sobre ele, tem uma oportunidade de transcender, tem uma oportunidade de conhecer ao Criador, ao Divino, através de Cristo. Mas, como na parábola do semeador, né, diz que a semente, a palavra, uma caiu em pedregais, referindo-se ao homem, né, que logo escuta a palavra, logo ele também se seca, ele sai fora, ou que caiu entre espinho, né? Aquela palavra que ele, passando as provações difíceis da vida e da presença de Deus na sua vida, ele já se afasta da presença do Senhor, né? E outros em terra pouco profunda, dizendo assim, que os passarinhos que vieram e comeram aquela semente que caiu nas pedras, são os demônios que vêm, comam, devoram a bênção que está sobre os seres humanos, e eles vêm e se aproveitam disso, e eles têm domínio sobre o corpo, o espírito do ser humano, e pelo mesmo sobre a Terra, sobre o sistema atômico de tudo isso, sobre toda a natureza e sobre todo o cosmos, na realidade, né? E eles fazem isso para quê? Para emergir desde os abismos. Eles para subir desde os abismos. Eles querem dominar o homem para poder subir desde os abismos, onde estão recluídos, onde eles estão prisioneiros, né? Ah, mas como você falou que estavam no céu e estavam recluídos? Não, porque pela perdição do homem, pelo pecado do homem, eles vão e vêm, né? Entre os abismos e os céus, né? Está chegando o tempo em que eles, caindo, não poderão subir mais, né? São eles os que principalmente han alimentado a ideia na Terra de buscar presença de vida que venga del cosmos. São eles que têm alimentado a ideia nos homens, na ciência e em toda a população que tem vida além deste mundo. Porque, de alguma forma, quando eles vierem, eles têm que justificar a sua presença aqui na Terra. Como vão explicar que eles estão vindo de outro lugar do cosmos, além da Terra, e vão explicar, não vão falar que são os anjos caídos, vão falar que são os deuses que vieram antigamente, que eles são os deuses, eles quererão ser os deuses, né? Quererão dominar toda a face da Terra e todo o sistema, né, natural e espiritual do ser humano caído, tá bom? Então, eles vão se justificar, e eles provocam todo este fenômeno para que o homem acredite. Por isso que tem aparições, né,
Muitas vezes as pessoas dão testemunho que viram uma nave espacial, viram seres extraterrestres, viram grandes fenômenos. Hoje em dia, até a ciência já está reconhecendo que isso é real e verdadeiro. Então, isto que eu estou relatando aqui, por causa da iminência dos acontecimentos finais, Deus me deu para escrever, para alertar a igreja, para falar que isso que vem como extraterrestres são demônios caídos, né? São os anjos caídos. As suas interferências atuam, destes seres, por meio de seu contato e comunhão com os homens da fraternidade. Então, eles têm alguns contatos aqui na Terra, que é a fraternidade. São identidades ocultas, secretas, em um alto grau, que elas têm esse contato e eles operam no mundo, né? De uma forma sociopolítica, econômica, social, que seja, religiosa, no meio da face da Terra. E abaixam o nível de importância de todas essas coisas e fala que muitos desses acontecimentos são fenômenos naturais ou são contatos de outros seres inteligentes que aparecem na face da Terra. Logo, logo eles reconhecerão estes poderes, né? E estes poderes dominarão toda a face da Terra, tá? Já deixaremos para conversar aqui. Lo qual controlam o mundo físico e espiritual, né? Eles controlam o mundo físico e espiritual, tá bom? Ele controla tudo. Na realidade, o mundo está tomado por eles, né? A igreja somos um grupo, o corpo de Cristo, que estamos separados por Deus, e Deus não tem deixado que destruam o mundo e se tomem definitivamente o mundo por causa da igreja do Senhor, por causa de seu corpo aqui na terra, por causa da esposa do Cordeiro. Junto a huestes caídas, né? Ele tem esse poder no mundo espiritual e físico, e junto a hostes, os anjos caídos, os quais dominam, incrustando-se en área espiritual da humanidade. Então, eles dominam, incrustando-se, metendo-se, introduzindo-se na área espiritual da humanidade, porque é uma área que paira sobre o homem, né? E eles dominam naquela região. Nuvem que forma sobre a mente do indivíduo. É uma nuvem que forma sobre a mente do indivíduo com legiões de demônios por cima. Anterior ao mundo físico. É uma região que se forma no mundo extraterreno, vamos dizer aqui. Nós temos um espaço onde estão os elementos, mas há um mundo espiritual logo após, que corresponde às trevas exteriores, ou seja, a região do abismo. Logo depois é para o inferno que cai, né? Região que se halla en el imediato a la realidade palpável. Ou seja, uma região que se encontra imediatamente logo com palpável, tá bom? É uma região que encosta-se nos homens, que interfere na vida espiritual, natural, mental, emocional do ser humano. Então, é uma questão muito importante de se abordar. Pode guardar essa parte aqui. Muitos certificam de haver sido testigos presenciais, tá? Pode guardar isso, meu irmão Richard, e pode perguntar uma coisa, faltam 13 minutos. Tem que ir meditando, porque é uma questão complicada, né? Agora já, em algumas semanas a gente termina, mas é bom recalcar, vamos dizer assim, estudar e com muitos detalhes tudo isso aqui. Perguntas? Hermano, alguma pergunta, por favor? Dá som. Nenhuma pergunta? Uma curiosidade aí, ó. Eu queria perguntar referente, meu irmão, as águas debaixo do firmamento, das águas acima do firmamento que o senhor falou ali em Gênesis, da separação, essas águas sujas tem a ver com isso daí, com o pecado, com toda a influência dos principados, das potestades para quererem dominar as mentes dos homens, assim como foi nos tempos de Noé? A questão das águas é a essência da criação, as águas é a essência da criação. Depois que caiu o homem, maldita a terra pela tua causa, ele falou,
Então Deus dividiu os céus em três partes. Antes era só o Éden, né? O Éden e o jardim ali. Mas quando Satanás caiu, Deus dividiu as águas em três regiões diferentes, né? Primeiro, segundo e terceiro céu. E ali, como diz no Salmo 18, se não me equivoco, que a Terra, a face, o mundo, o cosmos, a matéria seria como o que está sobre os abismos. A alma não está debaixo da carne, que é mortal. Então, o que é imortal está prisioneiro por a matéria. Então, a matéria então é outra região. Então, quando Deus separa as águas, define em quatro porções. Dividiu as águas e dividiu que as águas que estavam acima da terra. E fala em duas porções e o que estava debaixo em duas porções. Contando tudo isso dá quatro. É que teria que ir para a palavra. Já está em outros livros e já é definido isso, mas a gente pode conversar pessoalmente depois. Então, ele define Gênesis 1, primeiro, 6, segundo 7. e terceiro céu, né? Primeiro, segundo e terceiro céu e o cosmos e a terra, né? Depois disso vem os abismos, o chão, né? E depois os infernos. E o acima de todos os céus. As águas é a criação inteira, né? Agora tem as águas do mundo, né? Onde está a serpente marinha, né? Isso é a água, sim, tem a água do mundo, a água do mar, a água do éter, que eles chamam na ciência, né? Que seria essa matéria invisível, né? Antimatéria, isso que está logo após. Nós chamamos, a palavra, eu tenho entendido que chama de trevas exteriores, né? Trevas exteriores. Seria a influência, então, que ele lançou sobre os homens, essas águas sujas? Para eles pecarem. A água suja seria nas águas do abismo, né? E o próprio homem cria aquilo lá. Satanás, quando estava no paraíso, ele trouxe o abismo para dentro do seu coração, digamos assim, né? Para dentro da sua alma. Ele fez subir até ele os abismos. O homem também, na sua maldade, ele faz subir até ele o mal e os abismos. Mas é importante, né? Richard vai perguntar alguma coisa? Ah, não acredito. Coloca-me em problemas aí, pô. Eu estou deixando que o anjo do Senhor responda por mim. Deus. Juan, Oi. entonces, como ya describiste esos cuatro cielos, los tres, primer, segundo, tercer cielo y la creación, y los ángeles caídos, los demonios, se van desde el abismo, pasando por primer, segundo, tercer cielo, y bajan y suben. ¿Eso es cierto? Bajan y suben, y se van trasladando desde el abismo, ya primer, segundo cielo, y después van bajando. Pero llega un momento de que son arrojados a la tierra. Exactamente. Digamos que os demônios só subem até o primeiro céu, só, né? Até o primeiro céu, é onde eles chegam. Mas o primeiro céu, para ele, é algo divino, né? Então, eles têm grandes regiões. Se fala muito daquele corda, como é que é um negócio de corda? É como que o homem vai chegar a um tempo em que pode viajar através do tempo, do espaço, né? É como que a dobra da corda, né? Mas acontece o seguinte, cada demônio, cada anjo caído nas regiões celestes, ele reivindica uma região, porque o primeiro céu é infinitamente maior que o mundo físico. O mundo físico não é nada comparado àquela região, tá? Então, nessas regiões, eles têm cada um como uma habitação, né? Feita como uma cidade feita por eles mesmos, criada, é uma utopia, é uma vaidade, é algo que não existe, mas não existe, né? Então, essa cidade elevada é a que eles mantêm lá nas regiões celestes e a qual também vai cair. Então, eles chegam até o primeiro céu, então eles vão entre os abismos, né? No chão não podem passar, né? Onde estão as almas dos homens adormecidos ali. E eles sobem à terra por causa do que roubam do homem, né?
E da terra às regiões celestes. Por isso que o apóstolo Paulo fala que não temos que lutar contra sangue nem carne, mas contra potestades e principados que habitam nas regiões celestes. É o próprio Paulo que fala sobre essa questão. Mas não é a única palavra que fala sobre essa potência, mas Jeremias também fala da rainha dos céus, e explica muito bem que essa rainha dos céus, né, são potências, né, caídas que ascenderam por causa do pecado do homem. E eles controlam a humanidade no homem da perdição. Eles controlam, eles têm um domínio, são poderosíssimos aqui na face da terra. Claro que não dentro da igreja. Se alguém peca dentro da igreja, é pelo seu próprio pecado que peca, né? Claro que não falta aquele que prega uma falsa doutrina, né? Não falta aquele que se corrompe dentro da igreja, mas Deus vai manter até o final a igreja numa posição forte, definitiva e eterna, né?